E aí, galera do QuizArts, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise que, vai mudar o jeito que vocês enxergam a nossa língua. Hoje, a gente vai quebrar um dos maiores mitos do português e entender de uma vez por todas por que a ideia de português errado, bem, na verdade, não existe. Bora lá? Pode falar a verdade. Quem é que nunca estava lá de boa falando alguma coisa e chegou alguém para corrigir? Ah, não é assim que fala, o certo é desse outro jeito. Nossa, é muito chato, né? Acontece direto. Mas a pergunta é, será que essa pessoa estava com a razão mesmo? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então a nossa missão de hoje é essa aqui, ó. A gente vai investigar de onde vem essa história de falar certo ou falar errado. Para isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo, dar uma olhada nos vários tipos de português que existem no Brasil e, claro, decifrar o que é esse tal chefão final da gramática. E para começar, que tal a gente entrar numa máquina do tempo? Vamos espiar uns textos bem antigos para ver se o português que a gente fala hoje em dia sempre foi desse jeito. Será? Olha só isso aqui, é um pedacinho de um poema de mais de 200 anos atrás. Ornemos nossas testas com as flores. Soa bem diferente do que a gente falaria hoje, né? Pensa aí, quem é que chega pro amigo e fala, vamos ornar nossas testas? Ninguém, né? E se liga nesse outro exemplo, do mesmo autor. Banhar o rosto com grossos rios de salgado pranto. Uau! Que jeito assim, super poético de dizer simplesmente para a pessoa pegar um lenço, porque ela vai chorar horrores, né? Basicamente, a fofoca é forte, se prepara para chorar. E olha só como isso deixa a mudança super clara. Se a gente comparar lado a lado, fica nítido. A maneira de montar as frases, as palavras que eles usavam, tudo mudou. A língua simplesmente não é a mesma. E é aqui que está o ponto principal, pessoal. A língua não é uma coisa parada no tempo, congelada. Pelo contrário, ela está viva. Ela está sempre mudando com o tempo. E esse fenômeno tem um nome chique que os especialistas dão variação histórica. Beleza, então a gente já viu que a língua muda com o tempo. Mas não é só isso não. Ela também muda de lugar para lugar. Pô, o Brasil é um país gigante, né? E é claro que o nosso português ia ter um monte de jeitos e sotaques diferentes por aí. E esse fenômeno todo também tem nome. Se chama variação linguística. E isso não é um defeito, um bug da língua, não, tá? É uma característica super normal de todas as línguas do mundo. É a maior prova de que a língua está sempre se adaptando a quem fala ela. Então, para organizar a bagunça, os estudiosos costumam dividir essas variações em 4 tipos principais. Tem a histórica, que é essa que a gente acabou de ver, da língua mudando com o tempo. Tem a geográfica, que são os sotaques e as gírias de cada região, saca? Tem também a social, que varia dependendo da idade, do grupo social. E por último tem a estilística, que é basicamente a diferença entre o jeito que você fala com a diretora da escola e o jeito que você manda um áudio para a galera no WhatsApp. Tá, mas aí, tudo isso leva a gente para aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez na aula de português, na hora de decorar 1 milhão de regras de gramática. A pergunta é, mas e a gramática que a gente aprende na escola? Aquilo ali não é o português certo? Pô, se tem tanto jeito diferente de falar, por que raios a gente tem que aprender essa tal de norma padrão? Para entender isso, pensa no seguinte, a norma padrão é tipo uma roupa de festa, um terno, um vestido de gala. Você não vai usar um terno para ir na praia, né? Não faz sentido. Mas você usa numa formatura, num casamento. Já as outras variedades, as que a gente usa todo dia, são como a nossa roupa confortável, o jeans, a camiseta, moletom. Nenhuma roupa é melhor que a outra. Elas só servem para ocasiões diferentes. Com a língua é a mesma coisa. E aqui vem a parte mais importante de todas. Nenhuma variedade da língua é melhor ou pior que a outra. Elas são apenas diferentes. E julgar uma pessoa pelo jeito que ela fala é, sim, uma forma de preconceito. Todas as formas de falar português são ricas, são válidas e funcionam perfeitamente para a comunicação. Achar que uma é superior não tem nada a ver com a língua em si, mas com uma questão de poder e prestígio na sociedade. E aí, tudo certo até aqui? Então agora é hora do nosso quiz. Vamos testar se o que a gente conversou hoje ficou bem entendido. A regra é simples, eu faço a pergunta, vocês têm 5 segundinhos para pensar e aí eu solto a resposta. Valendo? Vamos lá, primeira pergunta. O que é variação linguística? Tempo na tela. A resposta é, são as diferentes formas que uma língua pode ter, dependendo da época, da região, do grupo social e por aí vai. É isso que faz o nosso português ser tão incrível e cheio de vida. Beleza, mandaram bem. Agora, atenção para a próxima. Verdadeiro ou falso? Existe um jeito certo e um jeito errado de falar português. E aí? É falso, com certeza. Este foi o grande mito que a gente derrubou hoje. O que existem são variedades diferentes da língua, e nenhuma delas é errada. Show de bola! Terceira pergunta. Afinal de contas, o que é a tal da norma padrão?
Pensa aí. É isso aí! A norma padrão é uma convenção social, uma variedade da língua que a gente usa em situações mais formais, como na hora de escrever um trabalho para a escola ou um documento importante. É a nossa roupa de gala da língua. Para fechar o nosso quiz com chave de ouro, a pergunta final é: julgar alguém pelo jeito que a pessoa fala é o quê? Preconceito linguístico. E é exatamente contra isso que a gente tem que lutar. O mais importante é respeitar a diversidade e a riqueza do nosso idioma. Mandaram muito bem no quiz, pessoal! E antes da gente fechar, quero deixar um desafio para vocês. Para a gente celebrar toda essa diversidade, me conta aqui nos comentários. Qual é a gíria mais usada ou mais diferente aí da sua cidade ou da sua região? Bora encher os comentários com os vários jeitos de falar do nosso Brasil. Galera, se vocês curtiram entender melhor a nossa língua hoje, já sabe, né? Deixa aquele like caprichado, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Foi um prazer e a gente se vê na próxima. Valeu, Quizards!